Olá! Hoje a gente vai tentar decifrar um verdadeiro quebra-cabeça global. Como é que pode Brasil, China e Índia, três potências gigantes, encararem a mesma crise climática com políticas mas tão diferentes? É isso que vamos investigar. A crise do clima não escolhe país, né? Eventos extremos como secas ou enchentes não param na fronteira. Mesmo assim, quando a gente olha as respostas de cada governo, parece que cada um vive num planeta diferente. E é essa contradição que a gente vai explorar agora. E só para a gente ter uma ideia da urgência, olha esse dado. Desde 1990, as emissões de gases de efeito estufa no mundo aumentaram 41%. Ou seja, o problema não está melhorando. Na verdade, ele está acelerando. E aí, claro, fica a grande pergunta. Se a ameaça é global, se afeta todo mundo, por que as estratégias de Brasil, China e Índia são tão distintas? Por que cada um parece estar remando para uma direção? Bom, quando a gente olha os números, fica claro por que esses três países estão no centro do debate. O volume de emissões é gigantesco. China, Índia e Brasil não são apenas vítimas da crise, eles são peças absolutamente centrais para qualquer solução. Para conseguir entender essa confusão toda, a gente precisa de uma ferramenta diferente, uma nova lente. E essa lente vem de uma teoria bem interessante, a Sociedade de Risco Mundial, de um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck. A ideia do Beck, de forma bem simples, é a seguinte. As sociedades modernas mudaram o foco. Antigamente, a grande briga era por distribuir as coisas boas, como a riqueza. Hoje, o nosso principal desafio é gerenciar as coisas ruins, os males que nós mesmos criamos, como o risco climático. E essa diferença é crucial. Ele divide o mundo em duas lógicas. A modernidade simples, que é focada na briga por riqueza, no conflito entre ricos e pobres, com cada país olhando para o seu próprio umbigo, e a modernidade reflexiva, onde a prioridade vira outra, evitar a catástrofe. E para isso, não adianta pensar pequeno, a visão tem que ser global. O futuro e seus riscos é que mandam nas nossas ações de hoje. E tem essa frase do Beck que é perfeita. Ele diz que, no mundo de hoje, não é a soberania que permite a cooperação. É o contrário. É a cooperação com outros países que torna a sua própria soberania possível. Uma bela inversão de lógica. Ok, com essa ferramenta em mãos, vamos voltar para os nossos casos. Começando pelo Brasil, cuja política climática parece uma verdadeira gangorra. Sobe e desce sem parar. Essa linha do tempo mostra bem essa oscilação. A gente teve um período de avanços importantes, com uma queda drástica no desmatamento. Mas depois, o progresso parou, e em seguida veio um retrocesso muito forte. É exatamente aquela batalha que o Beck descreve, a briga entre a lógica de explorar os recursos a qualquer custo e a consciência do risco global que isso representa. E o mais interessante é essa desconexão. Enquanto a política vive nessa gangorra, a opinião pública parece bem mais decidida. 81% da população brasileira vê o aquecimento global como um tema importante. Ou seja, existe uma demanda da sociedade para levar o risco a sério, mas que nem sempre se reflete nas decisões lá de cima. Agora vamos para a China. E aqui, o paradoxo da teoria do Beck fica escancarado. A China é quase um gigante de duas caras, olhando para direções opostas ao mesmo tempo. De um lado, a gente vê a modernidade simples com força total. Em 2020, a China produziu quase metade de todo o carvão do mundo. É uma dependência brutal de combustível fóssil para alimentar seu crescimento industrial. Mas aí, você vira a moeda e vê o outro lado. A mesma China é líder mundial disparada em energias renováveis, produzindo cerca de 1/3 de toda a energia solar do planeta. Isso é a modernidade reflexiva em ação. Uma resposta direta ao risco do clima e, claro, uma aposta nos mercados do futuro. E o que explica essa dualidade toda? Bom, uma parte da resposta está aqui. A preocupação com a mudança climática na China é altíssima, maior até que na Europa e nos Estados Unidos. Lá, os impactos da poluição são muito visíveis no dia a dia, então o risco é algo bem concreto com as pessoas. Para fechar nosso trio, vamos à Índia. E aqui o argumento muda de figura, focando numa questão de justiça histórica, um pensamento bem enraizado naquela primeira modernidade. A posição da Índia se baseia num princípio que parece complicado, mas é simples: responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A ideia é: tudo bem, o problema é de todos, mas a responsabilidade para consertar não pode ser dividida em partes iguais. O que a Índia argumenta no fundo é o seguinte: os países que se industrializaram primeiro, que historicamente poluíram muito mais para chegar onde estão, têm uma responsabilidade maior. Eles deveriam liderar e principalmente financiar essa transição para uma economia mais verde no resto do mundo.
É uma visão focada na distribuição da culpa e dos custos. Lógica clássica da modernidade simples. Certo. A gente viu o sobe e desce do Brasil, as duas caras da China e a Índia cobrando a conta do passado. O que tudo isso junto nos revela sobre o mundo em que vivemos hoje? O ponto principal é que nenhum país vive só numa lógica ou na outra. A política climática global é essa interna negociação entre a busca por riqueza e a necessidade de gerenciar o risco. E crises como essa forçam todo mundo a pensar além das próprias fronteiras, porque, convenhamos, o risco não pede passaporte. Isso nos leva à grande conclusão. Nessa sociedade de risco mundial, aquela velha separação entre o que é interesse nacional e o que é interesse global simplesmente não existe mais. As duas coisas estão completamente amarradas. O bem-estar de um país depende diretamente da gestão de riscos que, por natureza, são de todo mundo. E para fechar, fica uma pergunta. No mundo onde os maiores riscos são compartilhados por todos, será que nosso jeito de pensar, nossas instituições, nossas políticas, não estão ainda presos demais a uma lógica do passado? A resposta que dermos a essa pergunta vai definir o nosso futuro.